Bom dia novamente, meus irmãos. Eu fui sorteado pelo Paulo César para termos essa conversa aqui hoje. Então, já harmonizados pela musicalidade, essas músicas são verdadeiras preces cantadas que nos ajudam a reequilibrar nossa mente, as energias à nossa volta, ao nosso redor. Então, que a gente, ao cantar, busque se elevar, né? Para que o mais alto se conecte conosco e conosco com os irmãos do plano mais alto. E assim, todos somos beneficiados. Então, vamos fazer uma pequena prece, essa que deve anteceder todo e qualquer trabalho, porque as ajudas vêm do plano espiritual. Deus conta conosco aqui encarnados para que as ajudas do plano espiritual cheguem até nós de acordo com nosso merecimento e nossas necessidades. Merecimento igual a obras. Então, que não fiquemos só no discurso e nos encaminhemos para obras. Apresentemos mãos, mentes e corações para que a obra do Pai não sofra interrupção. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome e em nome do Pai, desejosos de, neste dia ensolarado, abençoado, doado pelo Pai, colaborarmos com a obra do Pai, desenvolvendo, por pequena que seja a ação, que somada a outras ações no bem, alcançarão grandes ações. Que nesse dia nós recebamos as intuições, os livramentos, os ensinamentos para a nossa caminhada, para que o nosso fardo se torne menos pesado. Mas se a dor nos bater a porta, que nós tenhamos a resignação necessária de nos lembrarmos que a dor é necessária para depurar o nosso espírito, que está cheio de manchas ainda de ações do passado. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, amém. Nesta manhã do dia 10 de novembro, nós estamos aqui, a proposta é termos aqui uma conversa, trocarmos experiências, fazer reflexões em torno da proposta do Cristo. Então, Cristo, quando se dirigiu ao monte para passar para aquela população daquela época as bem-aventuranças, ele desejava que essas bem-aventuranças se estendessem por todo o universo através daquele povo, e nós devíamos estar lá em outro papel, em outra roupagem, lembrando que a nossa vida é uma só, cheia de episódios, de capítulos. A gente vem, renasce num corpo, é como um ator que desempenha muitos papéis. Ora eu estou num corpo de homem, ora eu volto num corpo de mulher, porque o meu espírito necessita dessas reencarnações, e a reencarnação é uma lei necessária para todos nós, né? Então, nós estivemos lá no monte, aos pés do monte, quando Jesus nos falou das bem-aventuranças. E aqui no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos traz: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então, o que é essa brandura e o que é esse pacifismo? Quando Jesus nos traz este ensinamento da brandura, Ele espera de nós que nós
hajamos, né, de agir com parcimônia, com leveza, sem agredir o outro em nossas falas, né, sem querer ser o dono da razão. Lembrando que a nossa passagem aqui é muito curta para a gente ficar colhendo de sabores, e depois lá adiante a gente vai rogar a misericórdia do Pai para nos livrar, para nos ajudar a resolvermos essas questões que a gente adquire quando simplesmente deixamos permear em nós, em nosso ser, o ódio, a avareza, o orgulho. Então, esses sentimentos são ruins e nós devemos trabalhá-los dentro de nós, né? Como que a gente faz para se livrar desses sentimentos ruins? Primeiro, recorrendo ao que Jesus nos ensinou, nos trouxe de mais precioso, que é o valor da prece. Então, a prece tem um valor que nós ainda desconhecemos, sabemos pouquíssimo, superficialmente, sobre a prece. Então, já por esse conhecimento ainda que pequeno da oração, da prece, que nós usemos, lancemos mão desse recurso tão benéfico para nos ajudar a todos à nossa volta, ajudar aos mais distantes, não ficar só no seio da família e dos amigos, né? Como dizem por aí, aos amigos tudo, aos inimigos os rigores da lei. Não, Jesus não pregou isso. Jesus trouxe-nos o entendimento da lei de amor, que já era lá do decálogo de Moisés, simplesmente colocando essa lei como base para tudo. Amor e justiça. Se eu não tenho amor, isso eu não sou justo. Lembrando que o Pai é bondoso e justo. Então, eu necessito buscar ser bondoso e justo. A dor pode me bater a porta, mas nem por isso eu vou sair por aí, né, por causa da minha dor, agredindo o outro. O outro não tem nada a ver com as minhas dores. As minhas dores, elas me chegaram são colheitas de ações equivocadas do passado, né? Que por misericórdia o Pai me permite nessa existência reparar uma pequena parte. A gente contrai tantas dívidas que não dá para resolver tudo numa encarnação só. A gente, quando está lá no plano espiritual, a gente se anima, quer voltar, eu quero vir sem um braço, eu quero vir sem uma perna, e aí os benfeitores espirituais falam: calma, meu irmão, nessa você ainda não dá conta de tudo isso, né? E aí eu chego aqui, estava programado para eu perder uma perna, e eu mudo o meu foco, eu não agrido mais, eu não subtraio mais as coisas alheias, eu uso de mansuetude na minha fala, no meu relacionamento com os outros. E aí o que ocorre? O que estava programado para acontecer, eu tenho essa pena, entre aspas, né, essa colheita amenizada, a gravidade dessa colheita amenizada, e aí o bem que eu faço vem em meu favor e eu perco apenas um dedinho, uma unha, e ainda assim eu reclamo porque só perdi um dedinho, uma unha, quando estava previsto que dessa reencarnação que eu ia perder uma perna, um braço, no maquinário, no trabalho. Então, que nós estejamos atentos, né? Sempre observando tudo o que acontece conosco, tudo o que acontece à nossa volta, e tirarmos lições desses acontecimentos, tá bom? Vou dar uma lida rápida aqui. Este capítulo das Bem-aventurados os brandos e pacíficos, no seu item primeiro, tem um apontamento aqui de Mateus, capítulo 5, versículo 5.
Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E aí os apóstolos indagam Jesus, né, lá no capítulo 17 do livro Jesus no Lar, que eu recomendo que seja um livro assim de cabeceira para a gente refletir sobre aqueles encontros de Jesus na casa de Pedro, né? Salvo engano, acho que era de Pedro, quando as questões ali do dia a dia, né, dos apóstolos, dos gentios eram tratadas, e Jesus observava as perguntas e aí falava sobre aquele tema, qual era o entendimento que devíamos ter sobre aquilo, né? Os apóstolos não entendem. Então, mestre, quer dizer que eu vou ter que ser aquele que me subtrai, aquele que me prejudica, eu vou ter que agir da mesma forma? E aí Jesus dá aquela aula didática, e logo mais eu vou apontar para os senhores. No item 2, bem assim, possuirão a terra. E aí Jesus nos chega com a proposta de herdar o reino dos céus. Mas é possível herdar esse reino dos céus aqui na terra? Sim ou não? Sim, né? Porque, pensemos, o nosso planeta está evoluindo, né? Como é que se dá essa evolução? Quando nós, encarnados, nos melhoramos, né? Buscando agir no bem o máximo que pudermos, né? E agora, como já estamos no limiar de passarmos para uma categoria melhor de planeta, onde haverá o mal, mas o mal não vai ser predominante, o mal não vai predominar o bem, que é o nosso planeta de regeneração. Então, todos os orbes, todas as moradas do Pai, elas se elevam. Há informações do plano espiritual que o nosso orbe é o único orbe onde que passa por essa situação de planeta de provas e expiações. Todos os demais já estão mais avançados. Olha só como nós estamos atrasados, né? Então, à medida que o planeta se eleva pelas ações dos bons, ele vai tirando aqueles que teimam em se comprazer no mal. O Pai dá todas as oportunidades para nós de nos melhorarmos, mas muitos de nós, pela nossa teimosia, persiste em ficar no mal. E aí chega um momento em que o Pai fala: basta, já lhe dei todas as oportunidades, você não quis aproveitá-las, então você vai agora para um planetinha lá inferior, primitivo. Você já está avançado pelo seu intelecto, mas você ainda é duro de coração. E aí eu, que estava aqui na dureza do meu coração, vou reencarnar num planeta mais atrasado que a Terra, e vou sentir saudades das coisas boas que eu tinha aqui. Eu vou levar o meu conhecimento intelectual para ajudar no desenvolvimento daquele planeta mais atrasado, que primitivo. Eu vou ajudar a descobrir o fogo, eu vou ajudar a inventar a roda, eu vou ajudar a descobrir a luz elétrica. Então, todas essas coisas que nós já temos e que já foram substituídas por coisas mais atuais, né? A gente vê aí a comunicação hoje. Eu pego um aparelhinho sem fio e falo com o irmão lá do outro lado do mundo. Eu vou sentir falta disso lá naquele planeta atrasado que ainda está descobrindo o fogo, em que os irmãos ainda se degladiam para um comer a carne do outro. Olha só que coisa horrível. Não tem muito tempo, nós ainda vivíamos num país de escravidão, né? De senhores de engenho explorando irmãos por causa da cor da pele.
Eu nasci em 61 e, graças a Deus, não alcancei nesta encarnação essa situação de ser escravo. Então, o planeta vai melhorar, né? E quem fizer o exercício direitinho vai ter a oportunidade de reencarnar nesse planeta, e assim vai sendo. Aí o planeta vai evoluir, né? Planetas felizes e tal. Então a herança da vida eterna é aqui mesmo no planeta, só que num planeta mais evoluído, né? Essa é a herança de que Jesus nos fala. Aqui tem um apontamento, né? Como é que está meu horário? Amor, como é que está meu horário aí? Beleza. Eu vou passar direto para o item 5, que o irmão Lázaro... antes, porém, aqui no item 4, desse capítulo 9, está posto assim: porque estas máximas Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Ele está afirmando. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês que alguém possa usar para com seus semelhantes. Eu me lembro da minha infância que, por falar em descortesia, né? Era normal você passar por um indivíduo com o qual você tinha uma rusga e você escarrava no chão, falava o barulho do escarro, né? E virava de lado. Olha que coisa desagradável de se fazer com o irmão, né? Lá no interior de Minas Gerais, Pirapora, né? Eu, menino, né? Vi muito essas cenas. E no meu entendimento de menino era uma coisa normal. E agora eu vejo que era um ato que não está em conformidade com as leis do nosso Pai. Eu tenho que ser cortês com o outro, eu tenho que tratar com brandura. Jesus não nos recomenda fazer ao outro aquilo que eu quero que façam comigo. Então, como é que eu vou ser descortês com o outro e vou exigir do outro cortesia para comigo? Benevolência, indulgência, mansuetude, não faz sentido, né? Então, sempre que nos dirigirmos ao outro, que nós relembremos das falas de Jesus, dos exemplos aqui deixados em toda a sua vida de 33 anos, e principalmente dos 3 anos em que ele pregou a lei de amor entre nós, a lei de amor entre os homens. Aqui no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma pergunta que nossos irmãos espirituais nos fazem. O que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os do céu, os bens do céu. Então Jesus convida-nos a renunciar aos bens do mundo, prometendo os bens do céu, né? E aí o irmão nos fala: enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos bens da terra para viver. Nós estamos aqui por misericórdia, pelo amor e misericórdia do Pai, né? E tudo que aqui existe é para que nós usemos com responsabilidade, sem apegos, porque os bens estão aqui para nos servir a todos. Então, eu não posso me sentir no direito de acumular bens, fazendas, carros, né? Sendo que nessa existência eu não vou conseguir usufruir de tudo isso.
né? E a gente vê amigos, irmãos, né, que acumulam carros, posses e tudo, enquanto o vizinho, no seu sítiozinho, da sua residência, não tem um pão dormido para comer, né? Então, a proposta de Jesus e a proposta do Pai é que nós utilizemos esses bens apenas para o necessário. E aí eu vou evitar muitas contendas por causa de bens materiais. Nós devemos tão somente usar os bens materiais para nos elevarmos, para crescermos, lembrando que temos que compartilhar com todos os necessitados que nos ladeiam, mas que a prioridade são os bens eternos, divinos, aqueles bens que a ferrugem não corrói. Esses bens são conquistados pelo nosso coração, né? É o sentimento que eu vou desenvolver, né, no meu relacionamento com o outro, né? É a lágrima do outro que eu ajudo a enxugar, é aquela palavra amiga que eu levo ao outro que está em desespero, é uma prece que eu faço por um irmão, né, que está desnorteado, está acometido e não tem entendimento daquele momento por qual ele passa, da sua dor. Então, que nós tenhamos atenção, né, nessa questão. Aqui no item 6, tem as instruções dos Espíritos, que o nosso irmão Lázaro, lá em Paris, em 1861, tá? Lembrando que o Paris, França, é o berço da doutrina espírita, a doutrina espírita nada mais é que o Consolador prometido pelo Cristo, para que nós tenhamos um entendimento mais amplo da vida, porque estamos aqui, de onde viemos, para onde iremos, quantas idas e vindas ainda teremos, não sabemos quantas, mas sabemos que iremos para o plano espiritual e voltaremos à carne quantas vezes, tantas quantas forem necessárias. E nosso irmão nos fala da afabilidade e da doçura. Item 6. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz afabilidade e doçura, que eles são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Então, que essas qualidades sejam conquistadas, né, e expressadas do nosso coração, que a gente não finja com sorrisos, com palavras doces, tá? Mas que a gente se dirija ao outro com o sentimento puro do nosso coração, tá? E aí, no último parágrafo, ele nos adverte, o irmão Lázaro: não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração, de modo algum, lhes está associado. Só há hipocrisia, é o que eu acabei de falar, né? Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade quanto na intimidade. Esse ademais sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Paris, Lázaro, Paris, 1861. Então, Lázaro nos adverte que não adianta a gente expressar sorriso, palavras doces, achando que está enganando a todos. A gente engana os homens como nós, e nem todos, hein? Mas nunca a Deus. Paz e bem a todos. Fiquem com Jesus, fiquem com Deus. Que assim seja. Obrigado.
desculpe, ainda tenho que fazer a prece de encerramento. Então, meus irmãos, é a prece para o passe, né? Isso, a prece para o passe. Como eu vou fazer? Pode fazer. Senhor, fazei-me instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Sabemos que é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Assim, querido Mestre, neste dia em que tivemos esta breve conversa, recordando uma das tuas mensagens, das tuas bem-aventuranças aos pés do monte, que nós tenhamos captado em nosso intelecto e mais em nossos corações, pelo menos um pouco da essência da tua lição, que possamos já ali, na saída deste lar, praticar com os nossos irmãos do caminho este atributo, essa virtude que sabemos não é fácil desenvolver em nós, mas é possível, porque o Senhor nos afirmou, o Senhor nos asseverou que não deixaria nenhuma de suas ovelhas para trás e não descansaria enquanto o teu evangelho não chegasse a todos. Que nós temos que reparar os nossos erros, vírgula por vírgula, ceitil por ceitil. Então, ajuda-nos, Mestre, a buscar resolver as nossas pendências com os nossos irmãos de caminhada, evitando que depois desta vida da carne as dificuldades se ampliem, as distâncias também, e nós levemos essa dívida para muito além, para séculos, milênios, sabe-se Deus. Que nós façamos o esforço necessário para nos melhorarmos como seres imortais da criação. Amigo Jesus, abençoa a cada irmão que cruzar o nosso caminho, que cruzou e que cruzar o nosso caminho neste dia. Abençoa os familiares, cada membro de todas as famílias aqui presentes, das famílias que estão em casa cuidando do nosso almoço, das famílias cujos membros estão no trabalho em busca do sustento para os seus lares, dos irmãos que se encontram à mercê, à rua, nas marquises, nos barracos de plástico, aqueles outros que cometeram delitos e encontram-se encarcerados, outros que estão presos nas suas emoções e estão em hospitais. E assim, vamos orar naquela prece dominical que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Mestre, de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Amém. Paz e bem a todos.